Olá, eu sou a Thalita Helena Landiva e vou apresentar para vocês o artigo do desenvolvimento das fases dos projetos utilizando as ferramentas Lean. Os autores desse artigo são Thalita Helena Landiva, Alessandro Lucas da Silva e Antônio Paganella Júnior. O Lean, em sua essência, é uma estratégia focada no cliente para desenvolver produtos melhores e, por muito tempo, o movimento Lean focou em sistemas de produção e entrega, gastando menos tempo na importante contribuição que o aprendizado nos processos de produção pode trazer, gerando desenvolvimento na geração de produtos. Muito se entende que o Lean está sempre aplicado em processos produtivos, mas o Lean é muito maior que isso. Nós podemos ter processos Lean e nós podemos ter projetos Lean. Este artigo visa entender e demonstrar quais são as ferramentas do Lean Manufacturing que podem ser aplicadas dentro de um processo de desenvolvimento de projetos. O problema encontrado foi que muito se é questionado em como as práticas do Lean podem influenciar em uma estratégia de gerenciamento e de lançamento de produtos no mercado, sendo de constante importância tornar cada vez mais abrangente a aplicação de mecanismos enxutos, assim como obter soluções rentáveis e viáveis para se aplicar os novos projetos nas empresas. O objetivo do artigo é avaliar e acompanhar as fases de concepção e lançamento de um projeto, identificando nele e em todas as suas fases as ferramentas relacionadas com o Lean Manufacturing e os impactos ou dificuldades de sua utilização. Como metodologias, trata-se de um estudo de caso baseado na investigação e acompanhamento das fases de um projeto em uma empresa do setor automobilístico, onde foi possível evidenciar a aplicação dos conceitos e ferramentas utilizadas como padrão pelos gerentes de projetos correntes e de novos projetos. As informações foram obtidas através do levantamento de todos os materiais utilizados pelos gerentes de projeto em cada uma de suas fases. É importante entender que cada projeto tem a sua fase e cada empresa tem as suas fases de aplicação. Porém, contudo, o padrão de aplicação e desenvolvimento de um projeto, ele sempre é o mesmo, e as ferramentas Lean podem ser aplicadas e devem ser aplicadas em cada um deles. Na tabela 1, temos os problemas no processo de desenvolvimento e as ferramentas que podem ser aplicadas em cada um deles. Percebam que, para cada fase, para cada problema encontrado dentro do desenvolvimento de projetos, uma ferramenta faz total associação e é possível, através dela, obter resultados e melhorar aquele processo de aplicação que foi desenvolvido. Dentro da figura 1 e 2, nós temos duas modalidades de aplicação de funcionalidades de projeto. Temos na figura 1 os processos organizacionais na execução de um projeto e na figura 2 temos o modelo pentágono e sua estruturação. Percebam que o centro do modelo pentágono ele é o processo organizacional para a execução desse projeto. E com isso nós temos algumas características e algumas aplicações que podem ser utilizadas. Na tabela 2 temos as fases do projeto que chamaremos de M, para não divulgar qual foi o projeto, e a sua duração. Então percebam que ao longo das fases, que tem muitos dias de implementação, de execução, nós temos a compilação de tempo para aplicar e esse tempo precisa ser respeitado, pois o cronograma em um projeto é fundamental para o seu sucesso. Na tabela 3, temos as fases do projeto e os documentos e os objetivos que pretendemos obter neles. Cada uma das fases necessita de documentos específicos e tem objetivos específicos, e é pensando nestes objetivos e no cumprimento do cronograma que o Lean tem uma atuação tão importante, a fim de reduzir os desperdícios. As fases do projeto e as dificuldades que foram encontradas em cada um deles podem ser obtidas nessa tabela 4, onde nós temos cada uma das fases e se houveram ou não dificuldades de implementação das ferramentas Lean dentro dela. Percebam que de todas as fases, as que estão em vermelho não tiveram nenhuma dificuldade significativa de implementação em sua fase. O resultado obtido pelo projeto
foi significativamente bom com a aplicação destas ferramentas. Durante a pesquisa, foi possível evidenciar que a aplicação das ferramentas e métodos de gerenciamento de recursos com a junção do Lean visam e ocasionam eliminação de desperdício. Temos várias fases dentro do processo de desenvolvimento de projeto. E dentro desse estudo de caso, todas as vezes que foi possível colocar as ferramentas Lean para a obtenção de resultados mais rápidos e de eliminação de desperdícios, o projeto fluiu de uma maneira muito melhor, fazendo com que, ao longo de suas fases, realmente fossem alcançados os seus processos, fossem realizados da melhor maneira possível. E com isso, o Lean teve um impacto significativamente positivo dentro deste projeto ao qual foi acompanhado. Das 17 fases do projeto, 10 delas não apresentaram nenhum tipo de dificuldade em seguir com os padrões de desenvolvimento da empresa e nem obtiveram dificuldades em executar o fluxo Lean de desenvolvimento. Porém, nas demais fases, houveram problemas e dificuldades para a execução dos padrões da empresa e também os fluxos Lean para essa otimização. As etapas do gerenciamento de projeto mais afetadas quando não houve a possibilidade de aplicação de Lean foram o planejamento e o controle do projeto, Kit Breakdown, Bagboard, Build Sequence, Production, Paper Breakdown e o Department Layout and Flow. Esses benefícios obtidos através da aplicação das ferramentas Lean trouxeram redução de inventário em 5% aos projetos em relação aos que não eram Lean, a redução de tempo de processamento de dados em 7% quando comparados com processos não Lean e de 11% em relação a desperdícios de material, quando não relacionados com o Lean. Temos aí diversos indicadores que comprovam os resultados que podem ser obtidos com a aplicação do Lean dentro dos projetos. A empresa analisada no estudo não aplicava em todos os seus projetos as definições de padrões Lean obtidos como as ferramentas. Porém, a partir da aplicação deste conceito e deste estudo de caso, a empresa tomou como ciência e como padrão a aplicação das ferramentas Lean em suas fases. Após a compilação de documentos e aplicações conforme a necessidade de cada fase, foi possível avaliar e definir um caminho mais padronizado em como aplicar cada documento dentro de cada etapa, e isso fazendo com que o desenvolvimento Lean seja mais efetivo e padronizado para todas as unidades da empresa no Brasil e no mundo. Com todas essas análises, podemos observar que o gerenciamento de projeto e o Lean podem e devem estar constantemente unificados e seguirem juntos em seu caminho de desenvolvimento. O sucesso depende também de muitos fatores. Mas é importante que a gente saiba que o sucesso de um projeto tem como fator principal o gerenciamento. E o Lean Manufacturing assessora e acompanha esse desenvolvimento e esse gerenciamento. Este foi o artigo sobre o Lean nas fases de desenvolvimento de um projeto. Obrigada!